medo é uma emoção básica que permite as pessoas e animais evitarem situações de perigo. No entanto, quando o medo é exagerado, persistente e irracional, é considerado uma fobia, levando a pessoa a fugir da situação que a causou, provocando sentimentos desagradáveis como ansiedade, tensão muscular, tremor, rubor, palidez, sudorese, taquicardia e pânico. Existem vários tipos de fobias, que podem ser enfrentadas e tratadas com sessões de psicoterapia, ou com o auxílio de medicamentos específicos. TRIPOFOBIA. A tripofobia, também conhecida por medo de buracos, acontece quando se sente mal-estar, coceira, tremores, formigamento e REPLSA no contato com objetos ou imagens que tenham buracos ou padrões irregulares, como favos de mel, agrupamentos de buracos na pele, madeira, plantas ou esponjas, por exemplo. Em casos mais graves, este contato pode provocar enjoos, aumento dos batimentos cardíacos, e até mesmo levar a uma crise de pânico. Segundo uma investigação recente, ISTO acontece porque as pessoas com TRIPOFOBIA fazem uma associação mental inconsciente entre estes padrões e uma possível situação de perigo, e o medo surge, em maior parte das vezes, em padrões criados pela natureza. A repulsa sentida deve-se à semelhança do aspecto dos buracos com vermes, que causam doenças na pele, ou com a pele de animais venenosos. Veja como é feito o tratamento da tripofobia. 2. A GORAFOBIA. A agorafobia caracteriza-se pelo medo de permanecer em espaços abertos ou fechados, de usar transportes públicos, permanecer em uma fila, ou ficar no meio de uma multidão, ou mesmo sair de casa sozinho. Nestas situações, ou ao pensar nelas, as pessoas com agorafobia sentem ansiedade, pânico, ou têm outros sintomas incapacitantes ou constrangedores. A pessoa que tem medo destas situações, evita-as ou enfrenta-as com muito medo e ansiedade, precisando da presença de uma companhia para as suportar sem medo. Nestes casos, a pessoa tem uma preocupação constante de sofrer ataques de pânico, perder o controle em público, ou que aconteça algo a deixe em perigo. Saiba mais sobre a agorafobia. Esta fobia não deve ser confundida com fobia social, em que o medo vem da incapacidade da pessoa para interagir com outras. Fobia social. Fobia social, ou transtorno de ansiedade social, caracteriza-se por um medo exagerado de interagir com outras pessoas. PODNDO. Condicionar muito a vida social é levar a estados depressivos. A pessoa que tem fobia social sente-se muito ansiosa em situações, como comer em locais públicos, entrar em lugares cheios, ir a uma festa, ou a uma entrevista de emprego, por exemplo.
Geralmente, estas pessoas sentem-se inferiores, têm baixa autoestima, têm medo de ser agredidas ou envergonhadas pelos outros, e provavelmente no passado, passaram por experiências traumatizantes como bullying, agressões, ou foram muito pressionados pelos pais ou professores. Os sintomas mais frequentes da fobia social são a ansiedade, aumento do ritmo cardíaco, dificuldade em respirar, suores, rosto vermelho, mãos trêmulas, boca seca, dificuldade em falar, gaguez e insegurança. Além disso, a pessoa fica muito preocupada com o seu desempenho, ou com o que poderão pensar dela. A fobia social tem cura, se o tratamento for devidamente feito. Conheça mais sobre o transtorno de ansiedade social. Claustrofobia. A claustrofobia é um tipo de transtorno psicológico em que a pessoa tem medo de estar em locais fechados, como elevadores, ônibus muito cheios ou cômodos pequenos, por exemplo. As causas desta fobia podem ser hereditárias ou estar associadas a um episódio traumático na infância, em que a criança ficou fechada numa divisão, ou num elevador, por exemplo. As pessoas com claustrofobia acreditam que o espaço onde vai ficando menor, desenvolvendo assim sintomas de ansiedade como suores excessivos, boca seca e aumento do ritmo cardíaco. Saiba mais sobre este tipo de fobia. 5. A aracnofobia, também conhecida pelo medo de aranha, é uma das fobias mais comuns, e acontece quando a pessoa tem um medo exagerado de estar perto de aracnídeos, levando-a a perder o controle, podendo também sentir tonturas, aumento do ritmo cardíaco, dor no peito, sensação de falta de ar, tremores, suor excessivo, pensamentos de morte e enjoos. Não se sabe ao certo quais as causas da aracnofobia, mas acredita-se que poderá ser uma resposta evolutiva, já que as aranhas mais venenosas provocam infecções e doenças. Assim, o medo das aranhas é uma e é de mecanismo de defesa inconsciente do organismo, para não se ser picado. Assim, as causas da aracnofobia podem ser hereditárias, ou estar associadas ao medo de e morrer, ou por ver outras pessoas com o mesmo comportamento, ou devido a experiências traumáticas sofridas com aranhas no passado. A coulrofobia caracteriza-se por um medo irracional de palhaços, em que a pessoa se sente traumatizada com a sua visão, ou apenas imaginando a sua imagem. Acredita-se que o medo dos palhaços possa começar na infância, porque as crianças são muito reativas a pessoas estranhas, ou devido a um episódio desagradável que possa ter acontecido com palhaços. Além disso, o simples fato do desconhecido, de não se saber quem está por trás da receio e insegurança.
Outra causa desta fobia poderá ser a forma como os palhaços MAUS são representados na televisão ou no cinema, por exemplo. Embora seja visto por muitos como uma brincadeira inofensiva, os palhaços provocam em pessoas com COULROFOBIA sintomas como suor excessivo, enjoo, batimento cardíaco acelerado, respiração rápida, choro, gritos e irritação. A CROFOBIA, a acrofobia, ou medo de altura, consiste num medo exagerado e irracional de locais altos como pontes ou varandas de edifícios altos, por exemplo, especialmente quando não há proteção. Esta fobia pode ser desencadeada por um trauma vivido no passado, por reações exageradas pelos pais ou os avós sempre que a criança estava em locais com alguma altura, ou simplesmente por instinto de sobrevivência. Além dos sintomas comuns a outros tipos de fobia como suor excessivo, tremores, falta de ar e aumento do ritmo cardíaco, os mais comuns deste tipo de fobia são incapacidade de confiar no próprio equilíbrio, tentativas constantes de se agarrar a algo, choro e gritos. Criado por Equipe Editorial da Tua Saúde.